Pessoal, bom dia. Então, estamos continuando aqui então a correção do exercício do trabalho que vocês me entregaram aí no último dia 27. Ontem nós fizemos aqui debugamos, né, o hardware. Eu estou com o mesmo circuito aqui. O que a gente tinha feito ontem? Avaliado o L293. Então foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma avaliação sobre como o L293 funcionava, fazendo uma análise de hardware. Nesse momento aqui eu não tenho nada programado, o meu circuito funciona. O meu motor, ok? Ele roda, ao menos deveria rodar. Por que não está rodando, sendo que a gente mexeu nele ontem? O Enable tá ligado no Arduino. Ah, é verdade. Tá certo. Então não vai porque não tem programação, justamente. Então, pessoal, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, então, é testar agora o meu motor antes de evoluir. Não tem como eu querer fazer um trabalho desse tamanho programando tudo de uma única vez. A luz aqui tá apagada. Então, o que acontece? Eu vou começar programando o Arduino para verificar se os meus motores estão funcionando com potências parciais, ou seja, quando eu gero um sinal de PWM, tá? Se esses pinos meus aí, se os seus motores vão funcionar com velocidades parciais. Só um minuto que eu vou fechar a janela, que eu acho que vai melhorar essa sombra aqui. Só um minutinho. E aqui, pronto. Bom, então vou fazer a programação do código. Vou estar utilizando somente texto, ok? Então, o que nós temos aí? Eu sei que os pinos que eu estou utilizando para PWM é o pino 5 e o pino 3, ok? Olha lá, ó. Foram os dois pinos de PWM que eu utilizei. Os dois são saídas para mim, então eu já vou defini-los diretamente. Aqui sem gerar constante, sem nada. Ctrl C, Ctrl V. Então o pino 5, o pino 3 primeiramente e o pino 5, ambos são output. E o que eu vou colocar nesse output? Estou colocando aqui saída PWM, motor A, vamos dizer assim. E aqui eu estou definindo saída PWM, motor B. Então ambos estão já definidos. Uma vez que os dois estão definidos, eu posso fazer a coisa mais básica possível, só para garantir que esse meu sistema está funcionando. Como assim? Escrever diretamente na porta que e testar se os meus motores vão atuar ali com velocidades espaciais. Então analog write, certo? Que é a função que a gente deve estar utilizando. E isso mesmo. Basicamente, para escrever o analog write, eu preciso, tá, do pino. Então, o pino que eu vou passar aqui é o pino 3. E como eu quero fazer um teste, eu vou colocar um valor parcial ali. Vou deixar isso de, por exemplo, vou jogar 100. Lembrando que esse valor que pode entrar aqui, tá, ele é entre 0 e 255. Por quê? Porque o Arduino tem um registrador de 8 bits para o conversor para a saída PWM. Então, copiando isso aqui novamente. Então, aqui eu estou colocando da saída. Deixa eu colocar aqui 255. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu já vou fazer 255 vezes 0.6, 153.
Então, eu já vou deixar aqui com 153, que 153 equivale para mim saída PWM motor A com 60% de potência. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para o motor B, que eu chamei ali. Ctrl V. Então, 3, 4 e 5. Só mudei a porta de saída. Espero que agora os pinos programados, como está tudo definido via hardware, espero que esse circuito vá funcionar e que os meus motores que até então estavam funcionando com potência máxima, eles agora vão rotacionar com apenas 60%. Então, quando eu coloco para simular, vamos ver primeiramente se nós não vamos ter pau nenhum. E deixa eu dar um zoom aqui nesse negócio. E realmente, ontem a nossa velocidade ela era de 15.000 ou 16.000 RPM. E agora ele está girando ali em torno dos 9.000, 10.000 RPM. Lucas, por que o meu valor não está constante? Porque você está aplicando um sinal que é uma forma de onda quadricular. Então, o seu motor realmente, para um caso desse aqui de simulação, ele vai ter essa oscilação, que é uma oscilação natural, porque o motor, nesse caso aqui, ele está entendendo que você está jogando um sinal ruidoso para ele. Para resolver esse problema, teria que se filtrar esse sinal antes de colocar no motor. Na prática, o motor por si só, em termos de configurações, ele já é um filtro. Então, por isso que a gente tem essa oscilação aí entre um motor e outro, ok? Então, essa é a justificativa. Ele realmente não vai estar estabilizando aí, não. Pelo menos eu não vejo justificativa para ele estar estabilizando nesse momento. Pode perguntar, Davi. Por que um tá variando mais que o outro? Não chega a 10.000 e o outro não chega. Davi, não sei te responder. Problema no software aí. O sinal que eu tô jogando para os dois é o mesmo. Então, é problema na simulação aí do software. Cauã. Quando eu fiz, eu também tinha feito um teste desse com o PWM no Enable primeiro. Aí depois eu fiz o teste com o PWM na direção. Incrivelmente, ele varia menos quando você coloca nos pinos de input o PWM do que se você jogar no Enable. Pois é, mas pelo que o datasheet me fala, não é correto jogar o PWM nos pinos de direção, nos inputs. Porque se eu estou jogando isso no input, eu vou gerar um problema que é toda hora mandar meu motor parar rapidamente. Isso para mim pode futuramente me dar até problema de hardware. Porque pode ser que eu gere um aquecimento ali desnecessário. Então é preferível colocar na chave externa. Então esse chaveamento aí pode ser, essa diferença de velocidade pode até ser configurações diferentes dessa chave, performances diferentes. O tempo de subida e descida das chaves está diferente, por isso ele está dando essa diferença na rotação, tá? Objetivo de fazer esse teste aqui antes de dar continuidade. O meu motor funciona quando eu mando colocar nele um PWM. Como que eu posso testar isso de novo? 153 eu sei que é o valor. Vou alterar só um. Então, se eu colocar lá... vamos experimentar colocar aqui 50. E isso deve cair mais, ó. Então, um dos motores ali, o meu motor A, ele vai ficar com uma rotação muito menor que o outro. Então, tá funcionando. Eu consigo fazer a alteração e consigo perceber essa diferença na minha saída, tá? Ô Lucas. Sim. Eu tenho uma dúvida. Você ligou direto aí, os motores, né? Na H. Só que eu fiz a ligação lá no Arduino. Eu escolhi umas portas, defini as portas para ligar ele. Só que o seu tá girando 9.000 os motores, mais ou menos. O meu gira 5.000. Será que tem um problema de software? Ou será que tipo, algum problema que eu fiz errado? Giovanni, tem que ver seu código. Eu não sei te responder, não. Só vendo o seu trabalho para saber o que você fez e saber por que da diferença. Entendi. A princípio, tá? Só o fato de você passar esse enable, os inputs, que é o controle da direção, para o Arduino,
não deveria de dar essa diferença aí, não. Ok? Vou fazer só... Os dois estão com 153, a gente sabe que está rodando ali na faixa de 9.000. Esse aqui é o input. Então, vou pegar esse cara aqui, vou deletar. Delete. Se deletasse, seria bom. Por que esse daí não quer funcionar? Deixa eu ver. Beleza. Esse aqui é o outro input. Deixa eu só verificar o outro input. Então, vou pegar esse pino aqui. Ok? E vou fazer um teste aqui para você, então. Vou trazer ele aqui em cima. Vou vir com ele aqui na frente. Vou utilizar para esse sujeito aqui o pino 7, que é um pino digital, simplesmente. Ok? E vou pegar esse pino 4, o input 3, delete, e vou ligar o input 3 em um outro pino digital. Então, a título só de validar o que você está perguntando, Giovanni, eu fiz isso daí. Então, vou deixar eles até aqui de outra cor, ó, de laranja e de laranja, que esses dois pinos aqui agora, eles estão sendo para mim controle, ok? Ele vai controlar um dos motores. Então, volto lá no código e vou definir essas saídas. Ctrl C, Ctrl V, é o pino 2 que eu utilizei, ele também é um output, e Ctrl V, o outro pino foi o pino 7, correto? Então, pino 7. Esquece os comentários, e agora eu vou colocar o digital write. Digital write é o pino 2, vírgula. Vou deixar aqui como high, que era o que estava. High. E ponto e vírgula, senão vai dar pau. E digital write. Write o pino 7 como low, que era o que a gente tinha lá. Então, um dos motores, eu agora fiz o acionamento via Arduino, não teria problema. Era necessário fazer isso para o trabalho? Não, não era necessário. Por que não era necessário? Porque eu não pedi para o carrinho andar para trás, eu só pedi para o carrinho andar para frente. Se o carrinho está andando para frente, você pode fazer essa conexão igual estava no meu exemplo ali. Então, se nada der problema, e deu problema, expect, tá faltando... eu deletei aqui embaixo, ó. Coisa. Pronto, por isso. E eu não tenho problema nenhum. Entendi. Então, o meu motor continua funcionando da mesma forma como ele estava funcionando. Agora, eu não sei o que você escreveu, Giovanni. Então, basicamente, o circuito, mesmo sendo digital ou sendo via hardware, ele não está dando diferença nenhuma. Ele continua variando ali entre 9 e 10 mil, como tinha observado o Davi. Ô, Lucas. Oi. Ô, Lucas, você pode fazer um teste botando no máximo, depois do motor? Só para... Só terminar aqui. Então, eu já esperava que essa diferença não fosse ocorrer, Giovanni. Agora eu tenho que ver seu código, que eu não sei como essa simulação funciona, como ela é gerada, se ela depende de algum recurso do seu computador, e isso pode estar dando diferença. Então, não sei qual que é, de repente ele usa alguma função do sistema operacional, e para gerar esses números eu não sei como é que isso funciona. Então, só analisando seu código mesmo, posteriormente, para ver como... se tem algo no seu código que está sacaneando o desempenho, ou se é questão de computador ou de internet, sei lá, o que o Tinkercad aqui usa para estar fazendo essa simulação de um motor que está gerando essa diferença que você observou aí na rotação do motor. Sim, Caio? Essa diferença que ele observou não pode ocorrer porque ele colocou o PWM nas chaves e tá ativando o freio, não? Por isso tá menor?
Espero que não, Caio, porque também não faria diferença. O seu chaveamento tempo on, tempo off seria o mesmo. Então também eu espero que não. Tá bom? É só pedindo aqui o Davi. Então é colocar aqui 255. Vou colocar só em um, tá, Davi? Para não perder o número. Quando você coloca um, ele está girando em torno do máximo, que o máximo dele foi os 16 mil e alguma coisa que estava dando ontem. Então continua trabalhando do mesmo jeito. E o outro continua nos 9 mil. Diferença insignificativa aqui. Stop. Então volto aqui para o 153. Vou alterar meu... Vou deixar isso aqui pronto, porque eu estou com pino sobrando. Como eu estou com pino sobrando, eu vou deixar um motor ligado via hardware, outro motor ligado via Arduino. Não teria problema nenhum. Só para mostrar que não vai ter problema nenhum para quem fez ou via hardware ou via programação. Então, eu sei, tá? Qual é a conclusão que eu tiro com essa parte que está programada aqui. Deixa eu só alterar as anotações. A conclusão que eu tiro é: o meu hardware está montado corretamente, a minha programação de potência está programada corretamente e está funcionando. Então agora, o que eu tenho que fazer? Observar meus sensores, e uma vez que eu observei os sensores, eu preciso depois dos sensores estarem funcionando, desenvolver a lógica dentro do looping principal, ok? Então deixa eu só mudar isso aqui. Então isso aqui é controle, isso mesmo. Então aqui eu tenho controle de direção do motor. Aqui qual motor que é? O pino, eu liguei ele no... Quando eu estou mexendo no motor A. Que eu estou mexendo no motor do pino 3. É ele que estava variando. Então o motor A e a mesma coisa para o de baixo. Então Ctrl C, Ctrl V. Controle de direção do motor A. Então são os 2 bits que eu preciso ali, os 2 sinais que eu tenho que mandar para o motor poder funcionar. Então agora, toda vez que eu for mexer, eu tenho que passar esse bloco de informações aqui, tá? Dependendo, agora eu vou ver depois, futuramente, depois que eu tiver sensor, para ver onde que eu vou jogar esse bloco de informações dentro da minha programação. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o mais básico. Qual que é o mais básico? Vou ligar os sensores de luz. Então eu teria 3. Vou colocar isso aqui. Olha que legal esse trem, ó. Então vamos ver. Deixa eu só pensar no posicionamento desses sensores aqui. Vamos experimentar aqui. Vamos pegar esse outro aqui agora. 2, 3. Vamos pôr ele aqui. Ok. E vamos pegar o outro também. E vamos colocá-lo aqui. R. 3. Você pode vir para cá para facilitar a minha vida. Você pode vir para cá para gerar espaço, e você fica quieto aqui para gerar espaço. Você vem para cá para não fechar curto. Então, olha, essa primeira linha, tá? Estou alimentando esse resistor. A segunda linha, estou alimentando esse resistor. Na terceira linha, estou alimentando esse resistor, de forma que eu não estou fechando curto entre um resistor e outro. Bom, agora eu tenho que associar o LDR. Então, o LDR, ele vai vir começar daqui para lá, tá bom? E esse outro vai ter que vir para cá, porque é o que eu tenho. E esse outro para cá, para eu não conseguir fechar, para eu não fazer a arte, né, de fechar curto no meu sistema. Bom, o que eu vou fazer agora? Primeiro, a alimentação. Então, tem que pôr positivo em todos esses resistores. Então, vou pegar, já dou 5 volts, que é o positivo que eu tenho, e já vou trazer 5 volts nessa linha. Trazendo 5 volts ali. Esse resistor do meio está alimentado. Se eu tenho, então, eu tenho 5 volts em toda essa linha. O que eu posso fazer? Simplesmente conectar daqui a aqui.
eu alimentei esse resistor debaixo de tudo. E se eu fecho do mesmo modo daqui para cá, eu alimentei 5 volts no primeiro resistor, que é o resistor de cima. Então tá todo mundo alimentado com 5 volts. Agora o que eu tenho que fazer? Essa saída eu tenho que conectar aqui para me fazer os dois resistores em série. Então eu vou pegar esse ponto e vou trazer no LDR. OK? Vou pegar esse ponto e vou trazer no LDR. Vou pegar esse ponto e vou trazer no LDR direto. OK? Vou fazer isso aqui até direto aqui, ó. Vou fazer direto aqui e vou fazer direto aqui e vou deletar esse cara e vou deletar esse cara. Isso aqui agora eu vou deixar de uma cor qualquer, vou deixar aqui de amarelo, vou deixar de amarelo, vou deixar de amarelo. Então, os meus resistores estão em série, estão alimentados e estão em séries. Qual é o problema que falta aqui? Eu preciso fechar o circuito. Para eu fechar o circuito, o que eu tenho que colocar nesses resistores? GND. Então, vou colocar GND. O GND está disponível aqui para mim. Então, vou trazer GND. Ó. Peguei o GND, estou trazendo o GND nesse terminal. Black. Mesma coisa, vou pegar esse terminal, vou levar no GND. Black. Peguei esse cara aqui e levei no GND. Meu circuito está construído. O circuito, qual circuito? O circuito do sensor de luz. O que eu não fiz ainda? Eu não liguei esse sensor de luz. Como que eu tenho que fazer essa ligação do sensor de luz agora? Levar esse ponto, que é o divisor de tensão está aqui, que é o ponto entre os dois resistores, ok? Eu tenho que trazer desse terminal nas analógicas. Então, eu vou fazer isso para o primeiro resistor. Vamos deixar vir aqui. Daqui eu vou trazer para cá. Levei na analógica 0. Vou fazer para o outro resistor a mesma coisa. Daqui, pegando ponto comum, levando até no outro. Aqui também tá certo? Tá, aqui. Eu acho que esse aqui ficou errado. Tá. Ups. Controle motor aqui não é o melhor, não, gente. Beleza. Então, os dois estão ligados ali. E pego o último. E vou levá-lo também no analog 2, que é o que eu preciso. Então, tá todo mundo aí alinhado. Todo mundo ligado. Vou pegar isso aqui e deixar de cor diferente. Vou deixar todo mundo aqui de amarelo. Por que todo mundo de amarelo? Porque a minha conexão ali, o que eu fiz foi amarela. Tá? Poderia ser qualquer cor, o cabo aqui não importa. Então, esses 3 cabinhos amarelos que chegam no analógico, ele está fazendo o quê? No circuito divisor de tensão, deixa eu procurar um divisor de tensão aqui rapidinho. Só para mostrar. Divisor de tensão. Ok? É basicamente isso aqui que a gente tem. Nesse ponto aqui, ó. Cadê minha imagem? Então, o que eu fiz? O resistor 1 é o resistor fixo de 1K. O resistor 2 é o LDR. Eu quero medir minha tensão de saída. Lembrando que minha tensão de saída, um dos terminais está ligado ao negativo, ou no GND, no caso. E eu quero pegar a tensão sobre esse resistor. Qual resistor? O LDR. Tá? Então, lembrando que essa saída que eu coloquei em amarelo é justamente esse ponto comum entre o resistor 1 e o resistor 2. No meu caso, o resistor de 1K e o LDR. Tá? Que é esse ponto que eu peguei aqui tirando do terminal do resistor de 1K. Bom, feito isso daqui, eu posso pensar em programar novamente, ok? Agora vou definir meus pinos aqui novamente como entrada. Quais pinos que serão esses? Então, eu vou fazer esse aqui, pin mode, é o pino, é o analog 0, ok? E ele é para mim um input.
E o que eu tenho nesse cara aqui? Eu tenho entrada do sensor de luz 1. E vou repetir a mesma coisa. C, Ctrl V, Ctrl V, 3 vezes. Só que agora eu tenho analog 1, tenho analog 2. Sensor de luz 2, sensor de luz 3. Não foi isso que eu pedi? Então os pinos de entrada para ele está definido. Bom, uma vez que os pinos encontram-se definidos, eu agora preciso da outra função. Qual função? A função analog read, que agora eu quero fazer uma leitura. Para eu fazer a leitura do analog read, ok? O que nós vamos fazer? Eu só tenho que passar o pino e salvar o valor, não é isso? Ctrl C. Então, eu já tenho isso daqui. Como o sensor vem primeiro, eu vou colocar o sensor na frente, que é algo desse tipo. Bom, qual que é a jogada aqui agora? O que foi pedido para se fazer em relação à leitura desses pinos analógicos? Quem pode recordar aí para mim? Você tem que usar o analog read e depois fazer a conta para converter. Justamente, a gente tem que usar o... Mais do que isso, na atividade a gente pediu para salvar isso daqui dentro de um vetor, não foi? Tem que colocar no vetor. Isso mesmo. Tem que colocar esses dados dentro de um vetor. Bom, se a gente volta no material de aula, que foi a aula de for. A aula de for foi a última aula? Deixa eu só ver aqui. Laços de repetição, isso mesmo. Se a gente vai lá em laço de repetição, eu tinha deixado dentro do slide. Deixa eu só ver isso daqui. Pin output, definindo pino. Como preencher uma matriz. Então, deixa eu definir o meu vetor. Bom, eu posso fazer isso. Vamos ver então como que nós vamos fazer isso daqui. O meu vetor ele tem que ter quantas posições? 3. 3, não é isso? Então, eu vou criar esse vetor meu. Como que eu vou criar esse vetor? Eu vou fazer o seguinte. Antes de eu sair setando, eu vou criar as minhas constantes. Então, eu vou criar uma variável do tipo inteira. Então, eu vou criar uma variável int, que eu vou chamar ela de valor, de val simplesmente, igual tá lá embaixo, que é o que eu estou pegando. E essa variável aqui, ela recebe, ok? Para mim, o valor do conversor analógico digital. Ok? Vou criar agora, porque uma outra variável, que é onde eu vou estar salvando os valores convertidos. Como assim os valores convertidos? Os valores de tensão, que é o que me interessa analisar. Float. Então, uma variável float, porque agora eu vou fazer uma conta de conversão e posso ter qualquer número entre 0 e 5 volts, não apenas números inteiros, não posso ter números decimais. E eu vou chamar isso aqui de V tensão. V underline tensão, que é o valor de tensão convertido, tá? Só que esse valor meu de tensão convertido, ele vai ser um vetor de 3 posições. Deixa eu ver que chegou alguém na turma aqui, deixa eu só receber. Beleza. Então, é basicamente isso daqui. Então, aqui, armazena, né? Na verdade, essa variável, ela armazena os valores de tensão dos sensores de luz. Ok? Então, minha variável está comentada. Bom, preciso criar um for. Preciso de fazer essas leituras dentro de um for. Como que eu vou fazer esse meu for? Como que eu vou fazer esse preenchimento? Então, vamos começar a pensar no for. Então, for, ok? Para que condições? Abre e fecha
abre chaves e, consequentemente, fecha chaves. Essa é a estrutura que eu tenho de um for. O que é minha variável? A minha variável é i e eu estou fazendo ela começando em 0. Isso vai ser executado em até quando? Até que a minha variável i, como eu tenho 3 posições, seja menor do que 3. Ok? E isso vai ser incrementado de 1 em 1. Então, ela vai começar em 0, vai fazer o 0, vai fazer o 1, vai fazer o 2. Na hora que ela chegar na terceira vez, o i vai ser incrementado a 3, ele não atende a condição, esse for não vai ser executado mais e dá sequência no que está para baixo da programação. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é Ctrl+C, Ctrl+V. É fazer a leitura. Então, a minha leitura... Deixa eu apagar essa linha, porque ela já foi lá para dentro. Então, aqui eu estou fazendo a leitura, tá? Então, estou fazendo a leitura do conversor analógico digital. Qual o valor que eu vou receber aqui? Um valor entre 0 e 1023. Isso é o que eu estou recebendo. Bom, agora eu preciso de fazer a conversão, não preciso? Qual é a conversão que eu tenho que fazer aqui? Quem pode me falar a conta que eu tenho que fazer aqui? Valor sobre 1024 vezes 5. Valor? Como é que é? Valor sobre 1024 vezes 5. Então é 5 vezes val, né? Sobre 1024. Essa é a minha saída, que é a regra de 3 que eu tenho que fazer. Então, eu sei que alguma... Ô, Lucas, Oi. eu não entendi qual dos LDR você tá lendo nesse fora aí. É porque eu não preenchi aquele negócio ali ainda. Por isso que tá errado. Ok? Ok, tem esse problema aqui. Vamos pensar um problema de cada vez. O primeiro problema ali, ele seria... Realmente. Tá, beleza. Deixa eu só ver aqui, vamos fazer uma coisa. Deixa eu implementar a conta antes de eu perder. Então, ela é 5 vezes val, ok? Dividido por 1024. Isso aqui. Então, aqui, nessa linha, é a conversão de tensão de digital, na verdade, né? Para analógico. De digital para analógico. Ou seja, obtenção do valor de tensão no divisor. Tá? Então, que agora eu sei que eu vou sair com o resultado. Esse resultado aqui, ele vai ser simplesmente para mim o V underline tensão e de que aí eu vou preencher sim esse vetor que eu tenho. Bom, alguém conseguiu automatizar esse analog read para pegar o analog read 0, 1, 2 e 3? Eu fiz sem for. Você fez sem for. E se fosse para fazer dentro de for? Ah, eu não tenho nem ideia. Alguém tem solução? Eu e o Vitor, a gente conseguiu, tipo, usar isso dentro do for. E? Só que a gente fez umas declaração diferente, tipo assim, no vetor. Como declaração diferente? Explique, por favor. Quem tá falando é o Iago? É o Ian? Isso. Por exemplo, quando eu declaro o vetor, né, que seria o vetor, a gente colocou, tipo assim, as casas que ele teria e, tipo assim, os valores iniciais das casas, que seria, tipo, uma parada assim, que o Cauã ensinou pra gente, pra fazer isso.
Aí o resto tudo foi no for, praticamente. Porque, tipo assim, nas condições, tipo, também, se a leitura fosse tal, aí o motor ia ter que girar com uma certa velocidade. Aí a gente também usou o for no if, por exemplo. Ok. Não sei se deu pra entender, mas tipo assim, no código dá pra ver. É porque eu não lembro direito do código. Foi o Marota? Cauã Marota? Ele saiu da sala aqui? Caiu a ligação dele? Eu acho que Não sei. caiu. Bom, eu não entendi, eu tenho que ver seu código. Como que eu faço aqui para uma solução mais simples? Eu uso a estrutura de if. Como assim eu uso a estrutura de if? Se i igual a 0, ok? Eu tenho então que val, que é o que eu quero fazer. Deixa eu ver se isso aqui vai dar. Deu. Eu vou fazer a leitura do analog 0. Ok? Se não, deixa eu só ver essa estrutura aqui, porque eu não lembro dela não, gente. Vocês exigem demais de mim e as coisas bugam. Deixa eu só ver uma estrutura aqui, funções. Deixa eu ver o if, cadê ele? Estruturas. Else. Esse aqui que eu quero ver. Então, else if. Então, esse foi o primeiro. If, abri e fechei. Ok? O coisa dele. Se não, else if. Condição i igual a 1. Vou abrir e vou fechar chaves. Vou fazer a leitura desse cara aqui também novamente. Ctrl C, espaço, Ctrl V. Estou fazendo a leitura. Deixa eu só alinhar isso aqui do analog 1. Se não, else, eu não tenho outra opção a não ser fazer a leitura do analog 2. Deixa eu só ver quem chegou na sala. Giovanni. Pronto. Aceito. Pessoal, entenderam essa estrutura que eu montei aí ou não? Ô Lucas, o Vitor mandou o que a gente fez pra construir o vetor. Porque, tipo, por exemplo, na aula você falou que poderia fazer desse jeito aí também. Só que, como é 3, é até de boa fazer isso. Só que, por exemplo, e se fosse 50? Você ia ter que fazer isso 50 vezes. Certo? Então, tipo assim, a gente meio que, tipo, fez de um jeito diferente que dá pra usar... Tá, mas como que você decalou esse pino LDRI? Tá aí na outra foto. Na outra foto. Chegou, não? Pera, deixa eu só abrir aqui. Pois é. Ok. Entendi o que vocês fizeram. Tem um pequeno probleminha aqui, tá? Um pequeno probleminha na declaração que vocês fizeram. Todo mundo tá acompanhando aí no chat, viu a segunda foto? Que o Vitor mandou? Sim, todo mundo conseguiu acessar a foto dele aí? No chat da reunião? Sim? Qual que é o problema que eu tenho na segunda foto quando ele faz a declaração do PIN LDR? Quem me aponta um problema que ele fez aí no código dele? Ninguém? Tá na primeira linha da segunda foto. Qual é o problema que tem nessa declaração? Tá o 3 ali, né? Hã? O vetor ali tá no PIN LDR. Não sei. Não. O tipo de variável. Oi. Sim, Sofia. Eu ia falar uma coisa aqui, é que a gente percebeu que eu mesmo falei quando a gente tava fazendo, que quando você tem a primeira posição, ela conta como 0, não é? Isso. Então você teria que colocar o 2
ao invés do 3, na parte da posição e não da parte da quantidade de elementos. Na quantidade de elementos você coloca 3, mas na posição é 2. Isso, é isso mesmo, Sofia. É isso mesmo. É porque o seu número de posição é o que você quer. Então, no nosso caso aqui especificamente, são 3 posições, ok? Mas a indexação que o compilador entende é uma indexação que inicia em 0. Então, a posição que você está pegando, em vez de você começar a contar de 1, você vai ter 3 posições, mas você começa a contar de 0. Então, é o 0, o 1 e o 2. É que a gente, no IF, a gente usou operadores booleanos para ver que, tipo assim, se a leitura de qualquer um dos 3 fosse, por exemplo, acima de 3,5 volts, aí ele sai com aquela velocidade. Aí a gente usou o operador booleano de OU. Mas é isso mesmo, nós vamos chegar lá ainda. Uhum. Ok? Ian e Vitor, a sua solução ela é mais inteligente que a minha. Ok? A minha solução aqui ela é a mais simples possível. Mas qual é o problema que vocês cometeram aí nessa declaração na segunda foto? O problema é a declaração do tipo de variável. Se você está definindo um pino, esse pino seu ele é um inteiro. Esse pino seu não pode ser um float. Você não tem como ter o pino 3.5. Mas, tipo, os valores que ele vai armazenar vão ser float, não são? Daí a gente Mas acontece que aí no pin LDR, o pin LDR é qual porta do Arduino você está direcionando para ele ler. Olha lá na sua primeira foto. Faz sentido. Mas, tipo assim, isso então, só fechando aqui, o Ian. Então, pegando lá dentro do fork, é a primeira foto que você mandou, o analog read que tá aí, ele tá pegando um número. Esse número que ele recebe, ele é do tipo inteiro. Então, apesar da sua solução ser mais inteligente que a minha, tá? Ela tem esse pequeno errinho aqui, que o tipo de variável, ao declarar essa variável pin LDR, ela não é uma variável do tipo float. Ela tem que ser uma variável do tipo int. Ok? Pessoal, a solução do Vitor tá aí, é uma solução do Vitor e do Ian, é uma solução mais inteligente que a minha, para uma solução em que nós teríamos que fazer N leituras, não é o caso do Arduino, essa solução dele ela é muito mais aplicável que a minha. Por quê? Do jeito que ele montou aqui, ele só vai construir um vetor com as posições, que é o que ele mandou na segunda linha, que é o analog 3, 4 e 5 que ele definiu. Então, se eu estou com 50 leituras, eu ia ter que definir o analog 0 até o analog 49 ali, por exemplo. Então, ia fazer esse vetor enorme ali uma única vez. E com um for igual ele fez na primeira foto, ele conseguiria fazer essa leitura desses vetores de pinos do Arduino. No meu caso, o código que eu estou compartilhando com vocês aí na tela, ele é mais burro. Por que ele é mais burro? Porque se eu tenho 50 pinos para fazer leitura, eu vou ter um if, um else if e essas combinações de if aqui para os 50 casos que eu estou analisando. Então, o meu código ele vai ficar muito maior, muito mais difícil depois de ser interpretado. Então, a minha solução ela é pior do que a solução, muito pior, na verdade, do que a solução apresentada pelo Vitor e pelo Ian. Só ficar atento. Esse tipo de variável ela não pode ser uma variável do tipo float. Ela tem que ser uma variável do tipo inteiro. Por que ela tem que ser uma variável do tipo inteiro? Porque você está contando qual é o pino que você vai fazer a leitura. Qual é o pino? Esse pino é o pino 1, é o pino 2, é o pino 3, é o analog 3, é o analog 4, é o analog 5, é o analog 10. Isso são números inteiros. Então, não é correto declarar ela como uma variável de float, que é que tem um ponto decimal. Então, para que você vai contar que você está na porta 10.0 ou na porta 2.1? Isso não pode acontecer. Você só pode estar na porta 10, na porta 3, na porta A3 ou na porta A5. Tá? Então, tem a opção aí que está compartilhada em chat, tá? De imagem, que o Ian e o Vitor
fez a contribuição aqui com a aula, que é uma solução muito mais inteligente. Mas, de modo mais simples, vou continuar com a minha implementação burra, tá? Aqui no código. Lucas, Sim. mas assim, a gente colocou float, mas isso atrapalha no código? O código todo fica errado? Conceitualmente, sua implementação ela está errada. Por que conceitualmente ela fica errada? Porque quando você vai na... Deixa eu só te achar aqui que eu vou justificar para você, tá? Deixa eu só ver... Pino. Na verdade, ele não fala isso daqui, mas para mim vai contra a lógica. Do que eu tô falando? Eu tô falando disso aqui, ó. Quando você vai fazer esse tipo de implementação, você tem que ficar sempre atento ao que a documentação do compilador fala. A compilação, quando fala que você vai usar o analog to read, o que você tem que usar? Ela faz a descrição, fala que você pode ter aqui quais são os pinos. O pino nome são pinos aqui que ele usa esse termo A0 até A5 na maioria das placas, A6 e A7 para essas outras placas, e A0 até 15 para o nano. E a leitura analógica no pino int, tá? Então ele tá falando aqui o que ele vai retornar, mas ele deveria ter explicitado aqui que essa declaração de pino, ela deveria ser um inteiro, porque é o que faz mais sentido. É aquilo que eu voltei e comentei anteriormente, não tem como você ter o pino analógico 0.5. Qual que é o pino analógico 0.5? Você não tem essa notação. Então, visto isso daí, para mim é conceitualmente errado definir essas variáveis como você definiu usando o tipo de variável float. Não, sim, isso aí eu entendo. É porque, tipo assim, o código no Tinkercad, tipo, roda bonitinho. Não, eu imagino que até no Arduino deve rodar bonitinho também. Se você fizer e descarregar isso no Arduino, eu imagino que não vai ser problema nenhum. A questão, por que isso vai... Por que você tem que ficar atento, Ian? Arduino é um programa, é um dispositivo feito para aprendizagem. Então, ele vai aceitar um monte de coisa. Quando você vai para algo profissional, que você deslocar e ir para algo profissional, ele não vai aceitar esse tipo de coisa. Então, se você fizer uma declaração dessa, você vai bater cabeça para descobrir, depois de muita dor de cabeça, que o seu problema estava simplesmente, em vez de usar int, eu usei float. Não, sim, é só pra eu saber se eu ia perder muito ponto com isso, por causa disso. Não, é coisa mínima isso daí, isso não é detalhe, não. No Arduino vai funcionar, é mais chamando a sua atenção para que fique atento que se você passar por uma linguagem de programação mais profissional um pouco, tá, de indústria, esse tipo de definição errada, seu código não vai executar ou ele vai executar com problema. Normalmente isso é barrado antes, ele não aceita esse tipo de erro. Tá bom? Certinho, obrigado. Aqui pro Arduino, realmente, ele funcionou tanto no Tinkercad, e imagino que ele vai funcionar até que se você descarregar esse código na própria placa. Mas é porque, de novo, é muito didático e é para um público geral, não é para um público técnico, tão técnico isso daqui. Então, uma pessoa que está aprendendo do nada, sem fazer eletrônica, sem fazer nada, pega esses códigos e consegue rodar. Então, ele aceita um monte de coisa que outros não aceitariam. Ok? Certinho, obrigado. Pessoal, então aqui eu consigo fazer a leitura de forma burra, mas eu estou fazendo a leitura dos três sensores que eu tenho analógico e estou salvando isso dentro do valor de tensão. Ok? Então a aquisição do sensor de luz está sendo feita e está sendo salvo dentro desse vetor que eu chamei aqui no caso, que é o V_tensão, já salvando nesse vetor a conversão ali para tensão, então. Então, eu já tenho um valor do tipo float, salvo ali, que pode ser qualquer número entre 0 e 5 volts. Ok? Mais uma parte do trabalho foi resolvido. Vou encerrar a aula, que já completamos aí os 50 minutos de aula. E na quinta-feira eu retomo novamente a recorreção do trabalho. Combinado? E eu acho que essas discussões aqui, tipo aqui o Ian apontou... e que vocês têm apontado essas dúvidas, igual o caso do Giovanni,
que levantou, do Davi com relação à velocidade, eu acho que aqui vocês vão conseguir entender nessa explicação um pouco mais do funcionamento, tanto de software quanto de hardware também, essas diferenças que nós podemos ter. Combinado? Sim, Davi, pode perguntar. Você tinha falado que o trabalho vale para as duas matérias. Então vamos supor que a pessoa errou um pouco na montagem do circuito. Ela só vai perder ponto em robótica? Só em robótica. Em robótica eu estou analisando o circuito. Em programação eu estou analisando o código. Então se você errou algo no circuito, mas que seu circuito ainda está funcionando, você está conseguindo fazer as aquisições, beleza. Se você não consegue, aí eu vou, mesmo se você não conseguir fazer a aquisição corretamente, eu vou ver o que você pensou no seu código, Davi. Então, um erro de um não vai implicar no outro. Porque muitas vezes você fez um circuito errado, mas está pensando corretamente. Então, o pensar corretamente na programação te garante a pontuação para a programação. Ok? Da mesma forma, se você montou o circuito certo e programou errado, você não vai perder ponto em robótica. Tá bom? Pessoal, eu continuo na quinta-feira, retomo aqui, tá bom? Obrigado vocês aí, até a próxima aula na quinta-feira. Falou, Lucas. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau. Falou, Lucas. Tchau.